Obrigado, Leandro. Chegou o momento de dividir a herança ou de dar continuidade com uma outra gestão, aquilo que foi construído com muito trabalho. E agora? Administrar o patrimônio construído ao longo da vida e assegurar a gestão de seus frutos em uma sucessão tranquila para os herdeiros são medidas que exigem prudência e planejamento. Muitas empresas quebram depois da segunda geração porque os herdeiros não conseguem dar continuidade ao trabalho. Proteger o patrimônio tem sido uma preocupação para empresários e também para quem quer dividir seus bens depois da morte de um familiar. Afinal, esse momento delicado gera obrigações tributárias. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o advogado Felipe Fabro. Felipe, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Adriana. Começando pela preocupação dos empresários, claro, que estratégias têm sido utilizadas para proteger o patrimônio? A criação de uma holding patrimonial, a centralização dos ativos numa única empresa e a colocação dos herdeiros, dos filhos como sócios é a prática que mais acontece. Ela ajuda a comandar a sucessão dos executivos de uma geração a outra, reduz a carga tributária e comanda de uma maneira compartilhada, auxilia a administrar o patrimônio. Mas os membros da mesma família ainda continuam na administração? Sim, aí cada família deve decidir os destinos da sua próxima gestão. Se administra propriamente com os membros familiares ou se coloca executivos para comandar e cria um conselho de administração que vai dar as metas para que cada executivo cumpra a sua gestão. E como fazer essa sucessão ser tranquila, sem problemas aí? Sempre quando se tem uma harmonia familiar, o caminho é melhor. Mas o planejamento e o preparo para esse fato é tanto melhor do que deixar ao acaso. Então, regulamentar as relações de comunicação de bens no matrimônio dos filhos, como se dará o ingresso dos netos, a forma de remuneração dos executivos e, sobretudo, como acontecerá o processo decisório na empresa quando da morte do patriarca ou da matriarca é o melhor jeito de se preparar a sucessão. E é possível autorizar uma pessoa que não um familiar, se não houver, por exemplo, confiança num filho, para cuidar dos negócios e deixar esse filho totalmente afastado? Sim, muitos empresários têm procurado a profissionalização da gestão. Então, se cria um conselho de administração onde fica o núcleo familiar dando metas e quais as diretrizes e se capta executivos no mercado para fazer a gestão da diretoria, do operacional, comercial, dia a dia, ficando a família com o estratégico e o operacional dado a executivos. Felipe, deixando um pouquinho a empresa de lado, o cidadão comum que tem seu pequeno patrimônio, enfim, deve fazer testamento? O testamento é uma faculdade colocada na legislação. Então, todo aquele que pretende fazer uma doação em vida do seu patrimônio, mas pretende que os efeitos dessa doação se produzam somente após a morte pode usar o testamento. É importante lembrar e ter sempre o auxílio de um profissional para que não tenha desmazeiros, uma declaração de nulidade aí na sua disposição de última vontade. E todos só podem fazer o testamento com 50% do patrimônio disponível, desde que tenha herdeiros necessários. Na falta desse documento, como se dá a divisão dos bens? Na falta desse documento, quando se tem, após a morte, aberta a sucessão, os herdeiros têm 60 dias para iniciar um processo de inventário. Quando se tem consenso na família, é relativamente mais fácil. Por quê? Apontam-se os herdeiros, se recolhe os tributos, incidentes que podem chegar até 8% de todo o patrimônio adquirido em vida, paga-se o tributo e se divide os quinhões hereditários. O grande problema é quando não há consenso. E aí, muitas vezes, longas discussões judiciais e algumas empresas se quebram por conta disso. Felipe, muito obrigada pelos esclarecimentos e bom dia. Obrigado, um bom dia. Bom dia, obrigado.